Já se perguntou se aquele sonho vívido, que mexeu com as suas emoções e ficou martelando na sua mente por dias, não era apenas um emaranhado de imagens aleatórias, mas um alerta urgente, um aviso direto do Criador para a sua vida e que talvez você, como muitos, sequer tenha percebido. Milhares de pessoas experimentam a cada noite um portal para uma dimensão onde a lógica se dissolve e símbolos falam mais alto que palavras. Um espaço onde o divino, por vezes, escolhe sussurrar verdades que o barulho do dia a dia impede de serem ouvidas. Não se trata de superstição ou de uma busca mística por sinais em cada pormenor do subconsciente, mas de compreender uma linguagem ancestral, bíblica e poderosa que o próprio Deus utiliza para guiar, proteger e até mesmo confrontar os seus filhos, revelando mistérios que, se negligenciados, podem custar caro à jornada espiritual e terrena. A revelação divina através dos sonhos não é um conceito novo ou marginal. É uma tessitura fundamental na tapeçaria das Escrituras Sagradas, manifestando-se desde os patriarcas até os apóstolos. A história de José, por exemplo, é intrinsecamente ligada aos sonhos. Ele próprio sonhou com o seu futuro de liderança e, mais tarde, tornou-se o intérprete dos sonhos que salvaram uma nação inteira da fome. Os faraós e Nabucodonosores da antiguidade, reis de vasto poder e sabedoria humana, eram incapazes de decifrar os enigmas noturnos que perturbavam as suas almas, mas Deus levantava homens como José e Daniel para desvendar esses mistérios celestiais, transformando a confusão em clareza, o medo em direção, o mistério em revelação. Esses sonhos não eram apenas curiosidades psicológicas, eram o próprio Espírito de Deus movendo-se na quietude da noite, plantando sementes de verdade no solo da mente adormecida, preparando o caminho para eventos que mudariam o curso da história. Ignorar essa capacidade divina de comunicação é ignorar uma parte vital da forma como o Senhor escolhe interagir com a humanidade, privando-se de uma fonte inestimável de sabedoria e proteção. O desafio reside em discernir a voz de Deus em meio ao turbilhão de pensamentos e preocupações que compõem os nossos sonhos comuns, aqueles ecos do dia que se manifestam de forma desordenada. Como diferenciar um mero reflexo do subconsciente de um aviso profético, uma revelação de um mistério oculto, um chamado ao despertar? A chave não está em buscar feitiçarias ou interpretações esotéricas, mas em cultivar uma relação íntima com o Criador, um coração sensível à sua voz e um espírito alinhado com a sua palavra. É nessa sintonia que a névoa se dissipa e os contornos da mensagem divina começam a ganhar forma, transformando o que parecia um mistério insondável em uma revelação clara e direcionadora. O objetivo deste percurso não é meramente listar tipos de sonhos, mas mergulhar na profundidade de sua capacidade de revelação, instigando à vigilância e ao entendimento de que o Senhor, em sua infinita graça, não hesita em usar os caminhos mais inesperados para se comunicar com aqueles que Ele ama, alertando-os sobre perigos, revelando verdades e chamando-os a uma vida de maior propósito e alinhamento com a sua vontade. 1. Sonhos de advertência pessoal. Existe uma categoria de sonhos que funciona como um espelho espiritual, refletindo aspectos do caráter, atitudes e escolhas que precisam de atenção urgente. Estes são os sonhos de advertência pessoal, onde Deus, em sua misericórdia e amor, expõe fraquezas, deslizes morais ou um afastamento sutil, mas perigoso, da sua vontade. Não são sonhos que apontam para catástrofes externas, mas para um perigo interno, um tumor espiritual que, se não for tratado, pode comprometer a jornada de fé e a própria identidade do indivíduo. É a manifestação de um alerta divino sobre a complacência espiritual,
a raiz da amargura crescendo no coração, o orgulho infiltrando-se nas atitudes, ou a indiferença esfriando o fervor inicial. Imagine-se sonhando que está caindo de um precipício, mas o chão nunca chega, e a sensação de desamparo é avassaladora. Ao acordar, a angústia persiste. Este pode ser um tipo de sonho de advertência pessoal, sinalizando que a alma está em uma rota de queda, talvez por escolhas financeiras imprudentes, por um relacionamento tóxico que mina a fé, ou por uma rendição a tentações que antes seriam impensáveis. Não é o ato de cair que é literal, mas a direção de queda que está sendo revelada. Um declínio espiritual, moral ou emocional. Ou quem sabe, o sonho mostra a pessoa tentando correr, mas seus pés estão pesados, o corpo não obedece, uma lentidão excruciante a impede de alcançar um objetivo vital. Este cenário onírico pode ser um alerta sobre a letargia espiritual, a falta de disciplina nas práticas devocionais, a negligência da oração e da leitura da palavra, que estão roubando a vitalidade e impedindo o avanço na fé. A intensidade desses sonhos muitas vezes reside na emoção que provocam: vergonha, medo, tristeza profunda, uma sensação de impotência ou de estar sendo julgado. Essas emoções não são meros subprodutos do sonho, mas parte integrante da mensagem, o veículo que o Espírito Santo usa para tocar o coração e a consciência. Ao acordar com uma sensação persistente de desconforto ou culpa, é fundamental não ignorá-la. A alma está sendo chamada a um autoexame honesto, a uma revisão de prioridades. Deus está revelando o ponto cego, a área de vulnerabilidade que o inimigo pode estar explorando ou que a própria carne está dominando. A negligência de um dom, o abandono de um ministério, a persistência em um padrão de pecado secreto, tudo isso pode ser o foco de um sonho de advertência pessoal. A clareza desses sonhos nem sempre é literal, exigindo meditação e discernimento, mas a sensação de alerta é inconfundível. Eles não vêm para condenar, mas para convocar ao arrependimento, à correção e ao retorno à plenitude de vida que o Criador deseja para cada um. É a voz do pastor chamando a ovelha de volta do abismo. 2. Sonhos de alerta sobre perigo iminente. Outra categoria crucial de sonhos divinos são aqueles que alertam sobre um perigo iminente, uma ameaça que se aproxima no mundo físico ou nas circunstâncias de vida. Diferente dos sonhos pessoais, que focam no caráter, estes são avisos de eventos externos, muitas vezes com um senso de urgência e uma clareza que, mesmo simbólica, aponta para uma situação específica que exige precaução, oração ou, em alguns casos, uma mudança radical de planos. Deus, em sua soberania e onisciência, vê o futuro e, em sua bondade, decide revelar um vislumbre desse futuro para proteger seus filhos de danos, perdas ou sofrimentos desnecessários. É um escudo invisível, um aviso prévio que oferece a oportunidade de desviar do caminho da destruição. Pense em um sonho onde a pessoa se vê dirigindo em uma estrada que de repente desmorona à sua frente, ou onde uma figura sombria a persegue insistentemente, ou ainda onde um fogo incontrolável consome tudo ao redor. Ao acordar, a sensação de medo é palpável e a mente se prende a detalhes que, embora não literais, parecem carregar um peso real. Esses sonhos podem ser alertas sobre acidentes, perdas financeiras, traições por parte de pessoas próximas, doenças súbitas ou armadilhas que o inimigo tem preparado para causar ruína. Não se trata de fatalismo, mas de uma intervenção divina que capacita a pessoa a agir com sabedoria, seja através da oração intercessória, da mudança de rota em uma viagem, da revisão de um contrato importante ou da reavaliação de um relacionamento suspeito. Muitas vezes,
A clareza desses sonhos vem acompanhada de um senso de urgência. A pessoa pode sentir uma forte impressão de que precisa tomar uma atitude ou investigar algo logo após acordar. Uma mulher sonhou que seu carro ficava sem freios em uma ladeira íngreme. No dia seguinte, antes de sair de casa, sentiu um impulso inexplicável de verificar os freios, descobrindo um problema grave que poderia ter causado um acidente fatal. Outro caso poderia ser o de alguém que sonha com a casa inundando e acorda com uma forte intuição para verificar uma determinada tubulação, evitando um vazamento significativo que causaria grandes danos. Estes são exemplos da graça de Deus em ação, usando o véu da noite para sussurrar alertas que o raciocínio diurno muitas vezes ignora. O Senhor nos ama e nos quer seguros, e Ele não hesita em usar os meios mais extraordinários para nos guiar. Seja como foi com Paulo, que recebeu um sonho sobre um homem da Macedônia, o chamando para ir até lá. Atos 16, 9 e 10. Ou com José, alertado em sonho a fugir para o Egito com Jesus para protegê-lo de Herodes. Mateus 2, 13. Se você acredita que Deus ainda pode falar ao coração daqueles que o buscam, escreva nos comentários: Senhor, dá-me discernimento para reconhecer os teus sinais. Sua declaração de fé pode fortalecer alguém que está precisando de direção neste momento. Que esta seja uma oração escrita diante de Deus e um testemunho público da sua confiança na sua palavra. 3. Sonhos de revelação de plano espiritual e ataque do inimigo. A vida cristã é, por definição, uma batalha espiritual. No entanto, muitas vezes, o crente está cego para as estratégias do inimigo, os planos que as forças das trevas urdem nas regiões celestiais para roubar, matar e destruir. Os sonhos de revelação de plano espiritual são precisamente isso: um vislumbre do campo de batalha invisível, uma exposição das táticas do adversário ou dos ataques espirituais que estão sendo lançados. Deus, o comandante supremo, que não quer que seus soldados lutem vendados, usa esses sonhos para desvendar mistérios, para trazer à luz as maquinações das trevas, capacitando o crente a se posicionar em oração, jejum e guerra espiritual com conhecimento e autoridade. É um chamado à vigilância, ao discernimento e à intercessão, transformando a ignorância em poder. Imagine sonhar que um intruso sombrio está tentando entrar em sua casa, ou que está amarrado por correntes invisíveis, lutando para se libertar, ou vendo cobras e aranhas invadindo seu espaço, gerando um pavor inexplicável. Estes sonhos, longe de serem apenas pesadelos, podem ser revelações sobre ataques espirituais específicos direcionados à família, ao casamento, às finanças, à saúde ou ao ministério. A casa pode simbolizar a vida espiritual do indivíduo ou a sua família. As correntes, prisões espirituais, as cobras, enganos e mentiras do inimigo. Ao acordar com uma sensação de opressão, de luta ou de ameaça espiritual, a pessoa está sendo alertada para a necessidade de intensificar a sua vida de oração, de buscar cobertura espiritual, de se revestir da armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18, e de resistir ao diabo com a autoridade que lhe foi dada em Cristo. Esses sonhos, muitas vezes, trazem consigo uma sensação de clareza incomum sobre a natureza da luta, mesmo que os símbolos sejam abstratos. Pode-se sonhar com uma figura específica que pode representar um espírito maligno ou uma influência negativa, com um cenário de desolação ou com uma voz que sussurra enganos. O objetivo não é instigar o medo, mas munir o crente com informações para orar de forma mais estratégica e eficaz. Ao invés de lutar no escuro, tateando sem saber o que enfrentar, a pessoa que recebe esse tipo de sonho tem a chance de se levantar em fé,
clamando a Deus pela libertação, pela proteção e pela anulação dos planos do inimigo. É uma revelação de guerra, sim, mas que vem acompanhada da promessa de vitória para aqueles que permanecem firmes no Senhor. 4. Sonhos de chamado ao arrependimento e correção de rota. Por fim, uma categoria de sonhos de advertência que possui uma profundidade emocional e espiritual imensa são aqueles que servem como um chamado urgente ao arrependimento ou à correção de rota. Estes sonhos não apenas apontam para o perigo, mas clamam por uma mudança de direção, um retorno ao caminho estreito, uma renovação do pacto com Deus. Eles vêm quando a pessoa está se desviando, quando o coração está endurecido ou quando as escolhas diárias a estão afastando da vontade perfeita do Pai. Não são para condenar, mas para resgatar. Não para apontar o dedo, mas para estender a mão da graça, oferecendo uma oportunidade de redenção antes que as consequências do desvio se tornem irreversíveis. Imagine sonhar que está em um deserto vasto e sem fim, perdido, sem água, sem direção, sentindo uma sede e desespero agonizantes. Ou que está em uma encruzilhada, e cada caminho que tenta seguir leva a um beco sem saída, a uma escuridão opressora. Ao acordar, a sensação de estar perdido, de desorientação ou de profunda tristeza pode ser avassaladora. Estes sonhos podem ser um alerta divino de que a pessoa se afastou de Deus, que as suas escolhas a estão levando para um terreno árido e espiritualmente perigoso. Pode ser um chamado ao arrependimento por pecados ocultos, por um estilo de vida que desagrada ao Senhor, por prioridades distorcidas que colocam o mundo acima do Criador. O deserto simboliza a sequidão espiritual, a encruzilhada, a confusão e a falta de direção divina. A urgência desses sonhos muitas vezes se manifesta como uma dor aguda no coração, uma inquietação que não passa até que a pessoa se volte para Deus em oração e súplica. Pode ser que o sonho revele a pessoa vestindo roupas sujas em uma festa, enquanto todos estão limpos, simbolizando a impureza em meio à santidade, ou que ela esteja carregando um peso insuportável, indicando o fardo do pecado e da culpa. Esses vislumbres noturnos são a misericórdia de Deus em ação, utilizando-se da fragilidade da mente adormecida para quebrar barreiras e chamar a atenção para o que realmente importa. Ele está oferecendo uma chance de se arrepender, de se reconciliar, de recalibrar a bússola espiritual para que a vida volte a se alinhar com o propósito divino. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. E os sonhos de arrependimento são uma poderosa ferramenta para esse fim, manifestando a sua paciência e o seu desejo de ver seus filhos em comunhão plena com Ele. A grande revelação por trás de todos esses tipos de sonhos não é que Deus se comunica de forma mística, mas que Ele é um Pai amoroso e vigilante, que não desiste de seus filhos. Ele é o mesmo Deus que falou a Abrão em visão, que avisou Labão para não fazer mal a Jacó em um sonho, que revelou a Daniel os mistérios dos impérios e que instruiu Pedro sobre a inclusão dos gentios através de uma visão. A Bíblia está repleta de exemplos da intervenção divina através dos sonhos, não como um método secundário ou esotérico, mas como um meio direto e impactante de comunicação. Jó 33, 14, 17. Esses sonhos são dádivas, presentes do céu, sinais de um pai que está sempre atento à jornada de seus filhos, pronto para alertar, guiar e corrigir com a mais profunda compaixão e sabedoria. O desafio, portanto, não é apenas ter esses sonhos, mas reconhecê-los e, mais importante, responder a eles. Como se pode discernir a voz de Deus em meio à cacofonia do subconsciente? O primeiro e mais vital passo é a oração.
Ao acordar com um sonho vívido e inquietante, a primeira atitude deve ser buscar a Deus em oração, pedindo discernimento, sabedoria e a revelação do significado. A mente humana é limitada e as interpretações podem ser falhas, mas o Espírito Santo é o intérprete perfeito, capaz de iluminar as verdades ocultas. Uma oração sincera pedindo clareza e direção abre a porta para que o Senhor revele o que Ele quer que se compreenda. Em seguida, a palavra de Deus é a baliza inegociável. Qualquer sonho que se acredite ser de Deus deve ser avaliado à luz das Escrituras. Um sonho divino jamais contradirá a verdade bíblica. Se o sonho sugere algo que vai contra os princípios da palavra, deve ser descartado como não vindo do Senhor. A Bíblia é a nossa bússola moral e espiritual, e todos os avisos e revelações devem passar por esse filtro. A pessoa pode buscar versículos que se relacionem com as emoções ou os temas do sonho, buscando confirmação e entendimento através da verdade revelada. Outro ponto crucial é a paz interior. Sonhos de Deus, mesmo que tragam um alerta severo, nunca deixarão uma pessoa com um espírito de medo paralisante ou confusão. Pelo contrário, mesmo que a mensagem seja desafiadora, haverá uma paz subjacente, uma certeza de que Deus está no controle e está oferecendo uma saída ou uma solução. O medo vem da incerteza, da falta de controle. A voz de Deus, mesmo em alerta, traz a certeza da sua presença e soberania. Se o sonho deixa apenas terror e desespero, sem um senso de propósito ou direção para a ação, é preciso orar com mais intensidade para discernir a sua origem. A busca por aconselhamento espiritual maduro também é um recurso valioso. Compartilhar o sonho com um líder espiritual experiente, um pastor ou um mentor que caminhe em fé, pode trazer perspectivas adicionais e ajudar a pessoa a desvendar símbolos e significados. Por vezes, o que parece confuso para o sonhador pode ser claro para alguém com maior maturidade espiritual e dom de discernimento. A comunidade de fé não é apenas para compartilhar alegrias, mas também para auxiliar na compreensão das batalhas e dos avisos que se recebem do alto. Finalmente, a ação. Um aviso divino, seja ele em sonho ou de qualquer outra forma, exige uma resposta. Não se pode ignorar um alerta do Criador sem esperar consequências. Se o sonho é um chamado ao arrependimento, é preciso arrepender-se e mudar de rumo. Se é um aviso de perigo, é necessário orar e tomar precauções. Se é a revelação de um ataque espiritual, é imperativo intensificar a guerra espiritual e a intercessão. A obediência é a chave para transformar um mistério em uma revelação de bênção e proteção. Deus se importa o suficiente para avisar, e Ele espera que se importe o suficiente para ouvir e agir. O perigo de ignorar esses avisos divinos não pode ser subestimado. Há incontáveis relatos de indivíduos que, por desconsiderarem impressões, intuições ou até mesmo sonhos claros, acabaram enfrentando perdas, dores e arrependimentos profundos. A negligência de um aviso pode levar à perda de oportunidades, à estagnação espiritual, ao rompimento de relacionamentos, a problemas de saúde ou financeiros e até mesmo a tragédias. Deus, em sua graça, oferece uma chance de desviar do caminho do mal ou do erro, mas a liberdade de escolha do ser humano significa que a decisão final sobre como responder ao alerta é sempre sua. Não se pode culpar o Criador pelas consequências de uma desobediência consciente ou de uma indiferença obstinada à sua voz. Ele é fiel em avisar, mas cabe à pessoa ser fiel em ouvir. A história bíblica e a experiência cristã contemporânea atestam o poder contínuo dos sonhos como um canal de comunicação divina. É um privilégio ter um Deus que se inclina para falar com seus filhos, mesmo que seja nas horas mais silenciosas da noite.
através de imagens e símbolos que desafiam a lógica e tocam a alma. A profundidade desses mistérios se transforma em revelação quando se aborda os sonhos com um coração humilde, receptivo e submisso à vontade do Criador. Que a vida de cada um seja marcada não pela ignorância ou pelo medo, mas pela sabedoria e pela coragem de discernir os avisos divinos e de responder a eles com fé e obediência, transformando o sono noturno em uma fonte de direção, proteção e crescimento espiritual, sempre ciente de que o Senhor, em cada sussurro onírico, está revelando o seu amor incondicional e o seu desejo ardente de guiar cada passo na jornada terrena.